Produtores de erva mate buscam soluções para recuperar áreas afetadas pelas chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul. E sobre o assunto eu converso agora com o Ives Goulart, que é supervisor do setor de implementação da programação de transferência de tecnologia da Embrapa Florestas. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos assistem. Ives, então, diante dos impactos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, em muitas culturas também, afetando muitos setores, a gente falou muito aqui nos nossos jornais, quais as consequências para a produção de erva mate em específico aqui nesse nosso assunto? Depois a gente pode até avançar para outras, né? Não sei se a gente consegue, mas o que a gente tem aí de consequências quando a gente fala da erva mate e as soluções, então, para recuperar as áreas afetadas? De forma geral, a gente pode agrupar os danos causados pelas enchentes em danos diretos, né, nas lavouras de erva mate, perda de herveiras, né, que são arbóreas, né, uma espécie arbórea. Cerca de 200 hectares lá no Rio Grande do Sul tiveram perdas de herveiras propriamente dito. Uma outra categoria são as perdas indiretas, né, por exemplo, áreas onde não enchente necessariamente, mas enxurradas, deslizamentos, onde as camadas superficiais do solo foram perdidas, né? E aí onde estão os nutrientes, né? A fertilidade do solo está nessas camadas. E ainda aspectos como escoamento da produção. Muitas estradas vicinais foram destruídas, né? Pelo deslizamento de terras e ainda não foram reconstruídas. Então, a erva mate que está sendo colhida não tem o escoamento adequado, né? E, além disso, fora do perímetro das propriedades rurais, nós temos as questões assim o mercado consumidor da erva mate foi muito afetado. Então, o Vale do Taquari e a região metropolitana de Porto Alegre, muitas pessoas que perderam as suas casas, seus comércios, têm dificuldade de consumir a erva mate, o que acontece um represamento aí da cadeia do fluxo do produto que está sendo produzido nos polos ervateiros gaúchos, né? E outros aspectos como mão de obra também, enfim, são problemas decorrentes das enchentes. Pois é, Ives, quando a gente fala de erva mate, né, o chimarrão é uma bebida muito consumida no sul do país, em específico mais no Rio Grande do Sul. Você falou aí 200 hectares com danos diretos, não é? Quando a gente fala da erva mate, perdas indiretas, citou a logística também e o mercado sendo afetado. Agora, quando a gente fala desses 200 hectares, dessas perdas aí, a gente está falando de um solo, um assoreamento também, o que pode se recuperar, porque eu já fiz entrevista aqui da Embrapa comentando até que isso pode levar muitos anos para a gente recompor esse solo, essas perdas que ocorreram. Exatamente. Nessas áreas que aconteceram deslizamentos ou aonde aquele solo que veio com as enchentes que cobriram as áreas de produção, nesse caso, tecnicamente, aquilo não é mais um solo agrícola, né? Então, é uma deposição de sedimentos. Então, é preciso aplicar uma série de tecnologias para recuperar esse solo que foi perdido, digamos assim. Então, neste caso, é um processo que começa agora, de forma emergencial, porém vão se levar muitos anos para recuperar e chegar no estágio que estava antes das enchentes, né? Então, tecnologias de recuperação de matéria orgânica, formação, produção de biomassa, né, na superfície do solo. Então, isso é um processo que realmente é lento, mas as instituições nos âmbitos federal, estadual, municipal estão unindo forças, né, nesse programa Recupera Rural RS para traçar estratégias de mitigar os efeitos, né, e tentar antever próximas efeitos desses extremos climáticos, né? Agora, essa recuperação em relação nos hectares aí de produção de erva mate, ela já está ocorrendo, porque você citou aí o programa Recupera RS, né, que a Embrapa já apresentou esse plano, né, o assunto foi muito discutido no Senado Federal aqui em Brasília, né, nessa recuperação da agricultura do Rio Grande do Sul, com pesquisadores e técnicos extensionistas todos envolvidos aí nesse plano de recuperação. A gente não está falando só da erva mate, né, Ives? A gente está falando de outras culturas também, não é?
Exatamente. No caso, se você compara a erva mate com as outras culturas agrícolas, pecuárias, a erva mate teve um dano relativamente menor, né? Porque as áreas de produção de erva mate, elas estão fora do Vale do Taquari. Então, algumas áreas de encosta tiveram problemas, áreas com muita chuva, que aí sim tem enxurrada, né? Mas comparado com as culturas anuais, por exemplo, e com a pecuária, esse dano é menor. Então, as áreas agrícolas tiveram perdas 100% dentro das propriedades, né? Milhões de animais, milhares de animais foram mortos pelas enchentes. Então, nessas áreas de produção, o dano é muito maior. Então, o programa Recupera RS ele visa tratar de todos esses aspectos. E além dos aspectos produtivos, ainda tem a questão da recomposição das bacias hidrográficas, né? No sentido de reformar ou recuperar as áreas de reserva legal e a mata ciliar, né, que foram perdidas também, e essas que protegem os rios de mais assoreamento, né, e as cidades por conseguinte. Viu aí recursos sendo destinados de 20 milhões de reais para o programa, não é? O programa do Rio Grande do Sul, para a gente ver aí, no relatório, o que foi apontado de maiores problemas e o que já está sendo feito. É, o relatório inicial foi elaborado pela Emater do Rio Grande do Sul e é um relatório bem completo que apontam esses danos de, assim, da ordem de 200 mil propriedades rurais afetadas. Desses 200 mil, aí estão as áreas de florestas plantadas, pecuária, lavouras, hortaliças, né, fruticultura. E um dado interessante é que 90% dessas áreas são de agricultura familiar, né? Então, é uma agricultura bastante sensível a esse tipo de problema, porque a propriedade inteira é perdida, então os agricultores não têm condições de imediato de retomar suas atividades, né? Então, esse recurso de 20 milhões, ele já está sendo utilizado, né? O Recupere Rural RS começou em maio, então as instituições iniciaram as suas atividades de forma independente. Então, essa semana estão acontecendo várias reuniões lá no Rio Grande do Sul para ser trabalhado agora as ações de médio e longo prazo de cunho integrado. Então, todas as instituições trabalhando ao mesmo tempo, A né? gente Então, pode falar. Desculpa aí te interrompendo. Quando a gente, vamos voltar para a erva mate, quando a gente fala dela, você citando aí esses 200 hectares com danos diretos, né? Também a agricultura familiar é como parte aí dessa produção? Sim, a erva mate basicamente é a produção familiar, né? A média do tamanho das propriedades é 20 hectares, a média do tamanho dos ervais cultivados é menor que 10 hectares, então são áreas, muitas pequenas áreas, né? Só que as áreas atingidas, como eu comentei antes, são relativamente poucas, né? Embora 200 hectares é um valor representativo, só que tem os impactos indiretos, né? Então esses produtores familiares, eles continuam colhendo a erva mate, né? Nas áreas que não foram afetadas diretamente. As indústrias conseguem processar. Porém, na cadeia produtiva, você tem as revendas que estão mais ou menos localizadas no entorno do Vale do Taquari, e o mercado consumidor principal desse produto está justamente no Vale do Taquari e na região metropolitana de Porto Alegre. Então, isso impacta a cadeia, não bem lá no começo, na produção, mas sim na comercialização, né? E outro aspecto que é importante citar, que além da própria mão de obra dos produtores, a mão de obra da colheita da erva mate, ela vem dessa região também do Vale do Taquari, né, mais ou menos. E que são os podadores, né, aquele profissional que colhe a erva mate. E essas pessoas sem moradia, sem perspectiva no curto prazo, estão saindo dessa região e indo para regiões mais seguras. A gente perdeu aí o contato com o Ives Goulart, que é supervisor do setor de implementação da programação de transferência de tecnologia da Embrapa Florestas, que a gente estava falando dessa situação aí em relação à produção de erva mate no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente não consegue mais. Voltamos? Para a gente finalizar agora com o Ives. Ives,
cortou um pedacinho, não sei se você consegue retomar. Sim, sim. Eu comentava sobre, além do dano, perdão, do dano direto na própria lavoura do produtor. No caso da erva mate, a mão de obra da colheita, ela vem de pessoas que moram ou que moravam, né, no Vale do Taquari. Então, sem ter as moradias nas zonas urbanas, essa mão de obra se desloca, né? As pessoas migraram dessa região, que está muito suscetível às enchentes, indo para outras. Então, neste caso, além dos danos diretos e a questão do comércio, ainda tem a própria mão de obra de colheita da erva mate que está muito prejudicada. Então, eu entendo que nas próximas safras, nós vamos sentir essas perdas ainda, esses efeitos, na verdade, ainda na produção da erva mate. Então, ainda teremos informações e detalhamento sobre esse impacto, né, na cultura da erva mate. Para a gente arrematar aqui, a safra, então, ela já foi colhida, não é? São duas épocas principais, né? Uma no inverno e outra no verão. Então, essa do inverno ela aconteceu, apesar de todo o problema, e a próxima safra está mais adiante, aí vindo daqui a uns 3 meses, mais ou menos, 4. Então, a gente vai conseguir detalhar melhor com um ciclo inteiro, a safra inteira, né, para a gente entender bem esses impactos das enchentes. Consegue números aí em relação a essa safra colhida, de quanto que foi? A gente tem dados gerais, né? Os dados eles são anualizados, então a gente não tem ainda a informação da produção atual, né? A produção, vamos dizer, instantânea. Mas a produção de erva mate está em torno de 300 mil quilos por ano no Rio Grande do Sul, dessa ordem de grandeza. Então, no ano que vem, nós vamos ter certeza desse impacto, se ele vai reduzir, né? Em que pese, Simone, que nos últimos anos nós tivemos anos de estiagens no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos perdas de 20%, 30% seguidas nos últimos anos. Então, a situação realmente não está simples, né, para o produtor de erva mate no Rio Grande do Sul, que apesar das enchentes ainda tem esse problema aí de estiagens passadas. Tá certo, Ives. Muito obrigada por essa entrevista hoje aqui com a gente no nosso jornal, viu? E até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, sempre à disposição. Boa tarde a todos.